pessoal, tudo bem? Então nós vamos falar hoje mais um pedacinho da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o checklist da sua empresa para ela se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Sabemos que a Lei Geral de Proteção de Dados, tão famosa, com tantos cursos praticamente que vão resolver a situação da empresa. Sabemos que a lei é complexa, não é tão fácil a ser adaptada pela empresa. Mas nós vamos pontuar algumas questões para que você, empresário, para que você, advogado, para que você que está trabalhando com a Lei Geral de Proteção de Dados, entenda alguns detalhes da lei. A Lei Geral de Proteção de Dados está vigendo, mas ainda não com penalidades. A autoridade nacional já foi criada, então a previsão para esse ano surgirem as multas. A exemplo das leis que a GPDR da União Europeia, a penalidade é bastante elevada. No Brasil, logo saberemos as penalidades, mas o fato é que quem vai controlar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados será o governo. Então imaginem, se esse governo estiver bem organizado, bem assessorado, provavelmente as penalizações serão muito elevadas. Nós fizemos um vídeo sobre as penalidades e você que está nos assistindo pode acessar e verificar aí as penalidades. E agora, então, vamos falar sobre o checklist. O que é esse checklist que as empresas precisam fazer para se adaptar? Em primeiro lugar, cada empresa, em qualquer setor que seja, prestação de serviços, de saúde, jurídicos, o advogado, todo aquele que se utiliza de dados das pessoas, imagens, números de telefone, CPF e outros mais, ele deve se adequar. Então é necessário que a empresa faça um mapeamento desses dados. Qual é o tráfego de dados que a empresa tem dos seus usuários, dos seus fornecedores, dos seus consumidores? Como a empresa utiliza desse mapeamento de dados? Muito importante. Dos impactos que esses dados têm e a forma como o empresário, o advogado e todo aquele que se utiliza de dados de outras pessoas faz o uso desses dados. Então o mapeamento é o relatório, a essência da tua empresa, para que se possa aferir qual o grau de possível lesão. Outra questão importante é a adequação nos contratos. Todos os contratos de prestadores de serviços, todo tipo de relação em que tenha os dados envolvidos, é necessário um contrato, uma autorização, políticas de privacidade, adequando a lei ao que a lei determina. É necessário políticas de uso, como são utilizados, a finalidade do uso desses dados, como são tratados, como são eliminados. Vocês também podem ver nos vídeos que nós fizemos sobre os vários verbos que a lei determina como forma de tratamento de dados. Nós estamos falando aqui dos impactos que a lei vai incidir sobre a sua empresa, sobre você que utiliza dados. Você, advogado, também tem implicações na Lei Geral de Proteção de Dados. Nós, aqui no escritório, já inserimos na nossa procuração as adequações à Lei Geral de Proteção de Dados. Será que é suficiente? São muitos dados que estão trafegando. Temos aí ainda a Ordem dos Advogados está tentando tirar os advogados desse rol, mas sabemos a complexidade e, de fato, o advogado, os escritórios de advocacia têm muitos dados dos seus clientes. É importante também políticas na empresa, políticas internas, da forma de uso desses dados. Uma procuração em cima de uma mesa, na vista de qualquer outra pessoa, um documento, um processo ou algo, às vezes até um exame médico, são
documentos particulares e não devem ficar expostos, não deve ter acesso a qualquer pessoa que veja. Mesmo em se falando que um processo, na grande maioria, ele é público e ele dá acesso a outras pessoas, ele está relacionado àquelas partes, aos advogados, e não pode ficar esses dados aí circulando pelo escritório. Então, nós temos que assegurar, mais do que isso, saúde. Hoje, com essa pandemia, todos os prestadores de serviço estão se adequando, sim, através de políticas de privacidade, através dos termos contratuais, mas esses termos, em algumas situações, nós podemos perceber que são muito frágeis. Esse mapeamento de dados, essas adequações, elas não se restringem apenas aos documentos, muito embora esses documentos sejam muito importantes para que a empresa esteja alinhada com a lei. Porque quando virem as penalidades, e a lei determina que qualquer usuário que tenha os seus dados utilizados, ele pode pedir, solicitar pessoalmente, ou mesmo falar com essa autoridade nacional, que ele quer o relatório de impacto. O que é o relatório de impacto? Qual é o impacto desses dados, da forma como eles foram utilizados? E aí a empresa vai ter que dizer, vai ter que informar qual é a finalidade do uso desses dados, qual as formas em que eles foram compartilhados, para que o uso, utilizando sempre do mínimo possível de informações e de dados. Portanto, dados desnecessários devem ser descartados. Aquela velha história que nós, advogados e tantas clínicas de saúde utilizam de dados de cliente, fazem aqueles arquivos imensos, arquivos com informações, devem ser desprezados esses arquivos. Não há necessidade, ou se eles necessitarem serem guardados, devem ser muito bem guardados, porque essas informações, quando solicitadas, poderão incidir em penas de multas diárias e uma penalidade muito elevada para as empresas. Temos aí 4 checklists importantíssimos para todos que se utilizam de dados de pessoas. O primeiro é o mapeamento dos dados da empresa, como a empresa utiliza esses dados, o mapeamento da forma como é utilizada com o seu cliente, mapeamento externo e o mapeamento interno. Como é que as pessoas que trabalham dentro da empresa utilizam, ficam com o e-mail aberto, com as informações, com acesso de qualquer pessoa? As informações são em rede, são todas compartilhadas? Isso é necessário ter em mente. Segundo, adequar os contratos, política de privacidade, consentimento, todos específicos e detalhados à finalidade do uso daqueles dados. Outra questão importante, atualização de todos os contratos, de todas as procurações, também deixando claro essa relação de uso e transmissão desses dados, o tratamento de dados. Após esse tratamento, esse mapeamento dos dados da empresa, a empresa vai começar o seu compliance. Como é que ela vai fazer? Como é que ela vai, então, se adequar e adotar novas posturas dentro da empresa? Após essas posturas, será necessário, então, que esse mapeamento agora adequado seja detalhado e seja de fácil acesso para aqueles que forem os responsáveis pela empresa no fornecimento de informações. Por quê? Estando preparados e adequados, as pessoas que estarão à frente dessas informações e serão responsáveis por essas informações poderão realizar documentos de resposta aos pedidos dos órgãos, aos pedidos dos consumidores, aos pedidos de todos aqueles que fizerem da forma do uso dos dados. Então, há modelos que são possíveis de serem realizados para que a empresa tenha, então, condições de informar: olha, a nossa empresa trabalha assim, tem esses contratos, o nosso mapeamento foi feito dessa forma e os dados são utilizados com essa finalidade. E aí a resposta já praticamente pronta, ou
que pode ser facilmente utilizada por aqueles DPOs ou os responsáveis. Outras questões importantes: o mapeamento das compras de fornecedores, o mapeamento das vendas, como são feitos esses cruzamentos, todas oriundas com CPF, CNPJ, cadastros de clientes, como são cruzadas essas informações. Outra questão importante: o termo de consentimento. A lei exige, para cada tipo de tratamento, para cada tipo de uso dos dados, serão necessários o consentimento. Trago aqui um exemplo muito interessante que me perguntaram. Hoje, com todos esses cursos, com toda essa forma de divulgação de todo tipo de conteúdo, muitas vezes as pessoas criam grupos em vários aplicativos que possuem. E esses grupos com imagens das pessoas que estão participando. É necessário ter o consentimento? Como farão para divulgar esses conteúdos de cursos, de várias situações, de cursos na área religiosa, na área acadêmica, cursos técnicos, cursos de línguas? Como é que serão feitos? É necessário que todos esses cursos se adequem, informem aquele usuário qual é a forma do uso daqueles dados. Vai ser usado a imagem, vai ser usado aquele vídeo com toda a foto de todo mundo que participou. Esse evento vai ser divulgado aonde? Em jornal, de área específica? Vai ser divulgado na internet aleatoriamente? Então a pessoa que fizer uso, que participar, terá sim que se adequar, terá que assinar esse termo de consentimento, salientando os detalhes da forma que aquelas plataformas utilizarão daquele curso, daquela situação. A pessoa tem lá uma rede social, lá no Instagram, ela quer tirar fotos dos seus clientes para divulgar o seu trabalho. Isso tem acontecido muito em vários lugares. E é necessário que as empresas divulguem, porque com a pandemia, com toda essa necessidade das pessoas se recolherem, como vão divulgar os seus produtos? Mas então, mais uma vez, as pessoas, as empresas, seja ela em que teor ou qual a natureza, a grandeza, é necessário que ela tenha em mãos um documento, dê o seu consentimento, e nesse documento precisa estar explícito para qual a finalidade e aonde essa informação irá divulgar, para que no futuro não seja pega com uma multa, com uma penalidade muito elevada. Isso vai ser adequado às diversas situações, ao tipo de negócio, seja ele na prestação de serviços, no comércio, desde um comércio de uma frutaria, de uma empresa que vende frutas, que vende marmitas, até o grande comércio que vende pela internet vários tipos de produtos oriundos muitas vezes de empresas internacionais. A Lei Geral de Proteção de Dados, aliás, ela tem essa previsão também para comércios internacionais, até como nós já falamos, é por isso que ela passou a viger no nosso país. Então fica aqui algumas dicas para você. Claro que ela não é restrita, ela é ampliativa e ela deve ser detalhada e específica para o seu tipo de negócio. Até logo mais, onde vamos falar mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.